Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar a noção de diferencial de uma função, que é basicamente a notação de Leibniz para funções, etc., com a ideia de aproximações e distâncias infinitesimais, que ele tinha essa ideia na época, essa noção. E depois disso vamos aplicar essa noção para a aproximação linear. Nada mais é que uma mudança de notação que talvez ajude muita gente a lembrar mais as fórmulas e depois a gente faz essa aplicação com um exemplo para a gente entender qual é a aproximação linear que a gente vai fazer. Então vamos começar a aula. Então vamos relembrar, seja f uma função definida nos reais, etc., e x0 um ponto base fixado. Então, quando a gente quer fazer o f de x para x suficientemente próximo de x0, o que a gente faz? Decompõe a f em dois pedaços. A sua parte linear, mais um erro. A parte linear nada mais é que a reta tangente, f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. O erro, a gente ainda não tem muita informação. O que a gente sabe por enquanto é que o limite quando x tende a x0 do erro de x dividido por x menos x0 é igual a zero. Mais tarde, a gente vai dar ideias de estimativas para esse erro. Uma das estimativas possíveis é o que a gente chama de resto de Lagrange. Mas isso aí fica para uma outra aula. Então, vamos só fazer uma mudança de notação para uma notação mais próxima de Leibniz, que é o seguinte. Vamos definir o ΔF igual a f de x menos f de x0. O ΔX igual a x menos x0. Quando a gente escreve f de x igual a L de x mais erro de x, então f de x é aproximadamente L de x. Esse aproximadamente L de x é equivalente a ΔF é aproximadamente f' de x0 vezes ΔX. Quando eu digo, só para vocês verem a conta, ó, f de x está aqui, passo o f de x0 para cá, ó, f de x é aproximadamente f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, que é o meu L de x. Então, o que diz a ideia diferencial de uma função? Vamos dizer que o ΔF e ΔX são distâncias pequenas. E a ideia que o Leibniz pensava era o que a gente chamava de distância infinitesimal. Tão pequeno quanto se queira, mas ele nunca precisou matematicamente o que era isso. Não achava necessário para as aplicações. Tinha as ideias dele da época também. Mas o que acontece é o seguinte. A diferencial de uma função, ou seja, ΔF como se fosse o limite quando x tende a x0, vira df e aqui vira dx. Então, no limite, df é igual a f' vezes dx. E aplicava essa noção de diferencial falando de distância infinitesimal. É interessante pensar como distância infinitesimal? Fisicamente ajuda muito a modelar muitas coisas. Mas assim, matematicamente é impreciso. Mas não vejo nenhum mal pensar isso aqui várias vezes. Mas é bom saber que isso aqui, apesar que isso aqui está matematicamente preciso, o diferencial de uma função é matematicamente preciso, mas a ideia de distância infinitesimal, essa interpretação geométrica, é um pouco impreciso. É meio complicado falar disso. O que significa isso aqui? Falando em distância. Mas isso aqui está matematicamente preciso e isso aqui também, aproximadamente. Então, vamos lá escrever essa ideia agora com um exemplo. Bom, vamos considerar que eu quero fazer uma aproximação linear de raiz de 4,01. Antes de fazer, vamos pensar o seguinte. Quando a gente quer fazer raiz de 4,01, se fosse pensar no ensino médio, você faria o seguinte, raiz de 4,01 não sei, mas raiz de 4 eu sei que é 2. E muitas vezes vocês faziam isso aqui aproximadamente igual a 2 e estamos satisfeitos. Tá, não tem problema, tem a sua lógica nisso, mas o que acontece é que eu estou pegando a aproximação via retas constantes. A minha reta está andando horizontalmente e eu estou falando que 4,01, raiz de 4,01 é igual a raiz de 4. Vamos fazer uma aproximação um pouquinho melhor. A aproximação um pouquinho melhor que a gente vai fazer é considerar a reta tangente. E a função que a gente vai trabalhar, eu acho que a primeira noção seria, eu acho que, digamos, mais natural, pegar f de x igual a raiz de x e o meu x0 igual a 4. Então, só para a gente lembrar, quem é o meu x? O meu x é 4,01, que é o que eu quero calcular. Quem é o meu ΔX? Meu ΔX é 4,01 menos 4. 0,01. Quem é ΔF?
ΔF é exatamente raiz de 4,01, ou seja, f de x, menos f de x0. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que ΔF é aproximadamente f' de x0 vezes ΔX. Então, o que estamos dizendo é que raiz de 4,01, deixa eu botar em branco, raiz de 4,01 é aproximadamente quem? Raiz de 4, ó, eu estou passando já o raiz de 4 para cá, como 2, mas quem é f' de x? Eu sei que f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, vai ficar mais 1 dividido por 2 vezes raiz de 4, que é o x0, não se esqueça desse x0 aqui, vezes quem é ΔX? ΔX é 0,01. E isso aqui vai ser igual a 2. Isso aqui é 1/4. 1/4 dividido por isso vai dar 0,0025. Se eu multiplicar isso aqui por 4, dá isso. E isso aqui é igual a 2,0025. Então, olha só que interessante. Eu posso não saber quanto é raiz de x, mas é raiz de 4,01 com precisão. Mas eu sei, pela ideia de reta tangente, que está entre 2 e 2,0025, que é o maior. Por causa de concavidade da função, você vê que a barriga está mais para baixo, então a reta tangente está acima. Então, olha, entre 2,0025 e 2. Então, com certeza, agora eu posso botar com esse número, é 2,00 e algo. Esse algo aqui é 0,1 ou 2. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que a aproximação linear é 2,0025. Vamos fazer agora um pouco diferente isso aqui. A mesma solução, mas eu acho que de vez em quando, ao invés de pegar o ponto base como 4, eu gosto de tomar um ponto base como 0. Então, a função que eu vou tomar, eu acho que isso aqui que é interessante alguma vez, essa ideia, é transladar o problema para o 0. Agora, quem eu tenho? O meu ΔX é igual a 0, ou se preferir, deixa eu trabalhar com x. Agora, o meu x vai ser igual a 0,01, que eu quero calcular. E o que eu vou querer fazer é que f de x é aproximadamente igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x. Então, eu acho que vale essa fórmula aqui direto, já aplicando no ponto x0 igual a 0. Isso aqui vai ser igual a f de 0, eu sei que é 2, por isso que eu já apliquei aqui no 4. É a mesma ideia que a anterior. Mas quem é f' de 0? 1 sobre 2 raiz de 4, já direto, que é a derivada disso é 1 sobre raiz quadrada de 4 mais x, vezes 0,01. Opa, desculpa, esqueci de uma coisa. Então, f de 0,01 é aproximadamente isso aqui vezes isso. E isso aqui, novamente, é igual a 2, se preferir, aproximadamente, tanto faz, 0,25. Opa, isso aqui é 0,0025, já fiz a conta aqui. E acabou. Então, é a mesma maneira, só trasladei o problema para o 0. Eu acho que de vez em quando essa ideia pode ser muitas vezes interessante para não ficar substituindo também uma translação horizontal do gráfico. Então, acho que vale a pena pensar desses dois jeitos. E, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês.